Oi, prof, me chamo Sofia Pavés Rodrigues, da turma 201, e vou falar sobre o capítulo 14 de Macunaíma, Muraquitã. Uma breve contextualização, porque eu acredito que a maioria das pessoas já deve ter feito isso, mas o Macunaíma, ele nasceu na selva amazônica, numa tribo indígena, e a própria obra de Macunaíma, ela é uma sátira ao movimento romantista na literatura. Por quê? Porque o romantismo, principalmente a Iracema, do José de Alencar, porque em Iracema, do José de Alencar, vai trazer o índio como essa figura de salvador da pátria brasileira, índio como herói brasileiro, enquanto o Mário de Andrade, ele vai desconstruir essa imagem, ele vai trazer o índio como verdadeiramente brasileiro, tipo o jeitinho brasileiro de ser. O Macunaíma, ele é um herói sem caráter, ele é um herói preguiçoso, tanto que ele para de falar, e a primeira coisa que ele fala é o quê? Ai, que preguiça. Então, é uma sátira ao romantismo, acredito que trazer Iracema do José de Alencar seja um bom repertório. Enfim, ao decorrer dos capítulos, o Macunaíma, ele se envolve com a Si, a mãe do mato, com quem tem um filho, só que ambos morrem. O filho, ele é transformado em Guaraná, e a Si deixa pro Macunaíma um Muraquitã, que é uma espécie de amuleto da sorte. É um amuleto mágico que passa a ser a central, que passa a ser o centro da narrativa. Depois que a Si morre, Piaimã, que é um gigante, ele acaba roubando esse amuleto. E ele vive disfarçado como Venceslau Pietro Pietra, um industrial da cidade de São Paulo. E o Macunaíma, ele tá determinado que ele quer recuperar o Muraquitã. E ele parte com os irmãos dele rumo à cidade, e eles enfrentam vários desafios, eles passam por diversas figuras do folclore brasileiro. E o capítulo, ele vai começar com o Macunaíma insatisfeito com o retorno de Piaimã. Ele fica sabendo que Piaimã, ele retornou da Europa e ele não gosta disso. Logo, ele quer saber se ele é forte o suficiente para poder derrotar o Piaimã. Ele vê lá, ele tenta arrancar, tipo, uma árvore, arrancar o tronco, e ele acaba falhando. Enfim, mas ele acha que ele é forte o suficiente. A natureza vai agir contra ele, vai jogar carrapatos contra o corpo dele, porque ele acha que ele é forte o suficiente, a natureza já mostra pra ele que ele não é. Nisso, ele acredita ter se tornado mais forte e poderoso do que antes, e só afasta esses carrapatos. Com sono, como sempre, ao longo da obra, ele entra em conflito com o Deus do Sono, e daí, é uma parte até que engraçada do livro, porque ele fala, o Deus do Sono fala pra ele, onde já se viu morto, arrotar, morto. Tá certo. Ele se finge de morto pro Deus do Sono, e ele fala assim, onde já se viu morto não arrotar, e daí o Macunaíma vai lá e arrota, assim, que, morto não arrota. Enfim, achei muito engraçado. E nisso, o Deus, ele é pego na mentira dele, né? Daí, posteriormente, ele acaba escapando do pai do sono e ele foge, né? Ele sai, ele acaba encontrando o chofer e que estava brincando com uma criada à beira da lagoa. E nisso, ele entra dentro do carro do chofer e tem uma grande referência a Oswald de Andrade, ao poema Pronominais dele. Porque a primeira coisa que ele fala pro chofer é, me dá um cigarro, que é um poema muito famoso, né? Pronominais, ali do movimento modernista, que fala, mas o brasileiro de verdade fala, me dá um cigarro, não dê-me um cigarro. O Macunaíma, ele começa a contar pra criada e pro chofer a lenda indígena sobre a criação do automóvel que ele tava. De modo geral, ele fala sobre a transformação, ele fala que era uma onça que tava fugindo, ela tava tentando escapar, e no que ela tava tentando fugir, ela acaba comendo um motor, vagalumes e outros elementos que acabam dando origem ao automóvel. E daí ele acaba até fazendo uma piada sobre, por isso que existe a onça Ford, a onça Chevrolet e tudo. O que acaba comovendo o chofer e a criada, que choram, por causa da história do Macunaíma. Fala sobre os filhos da onça e tudo. E nisso, o gigante, o Piaimã, ele acaba reaparecendo. No que ele reaparece, acontece uma série de acontecimentos que tem uma panela de macarronada, de molho. E daí jogam o chofer lá, porque o Macunaíma, desculpa os cachorros no fundo, mas o Piaimã, ele queria jogar o Macunaíma lá dentro dessa macarronada e matar ele. Só que o Macunaíma, ele é muito inteligente, ele engana muito fácil as pessoas, né? Ao longo da obra é nítido ver isso. Então, ele acaba... ele fala que tá com preguiça e tudo, ele engana o gigante, né? E nisso, o Piaimã, ele acaba caindo nessa panela, nessa macarronada gigante. Ele até brinca que falta queijo e tudo. E nisso, o Macunaíma, ele consegue o Muraquitã de volta. Só que, ele achava que o Muraquitã ia trazer uma felicidade pra ele, que de fato não trouxe. Tanto que no final da obra ele fala que
Ele fala algo tipo, Murakita, eu tenho você, mas eu não tenho ela. Porque, tipo, o Murakita não trouxe pro Macunaíma a felicidade que ele achou que ia trazer. Não, tipo, a felicidade que ele tinha, eu acredito que tenha sido muito voltada pra si. E tava nessa de procurar. O Murakita ele não achava nunca. E ele teve que passar por uma série de acontecimentos pra, de fato, recuperar o amuleto mágico que ele tinha. E quando ele finalmente recuperou o amuleto, ele não estava satisfeito. Ele nunca tá satisfeito. Ele nunca tá satisfeito, ele nunca tá feliz. E, enfim, ele recupera Murakita, mas mesmo assim ele não recupera assim. Então, pra ele é tipo, nossa, era só isso? Enfim, ele fica de novo incontente, não por ter recuperado Murakita, mas sim pela falta, pela ausência do que, né? Ele achou que ia sentir algo que ele não sentiu. E, enfim, no final da narrativa, acontece mais uma série de coisas, até porque esse é o capítulo 14, mas no final da narrativa, o Macunaíma é até levado pelos deuses, transformado em uma constelação, mas, enfim, essa é a análise do capítulo, mas uma história mais aprofundada do que acontece durante o capítulo 14, Murakita. Tchau. O capítulo 15 de Macunaíma, chamado A Paquera de Oibê, começa falando que Macunaíma recuperou a joia, que seria a Murakita, e após isso, ele e os seus irmãos, eles voltam para sua querência. No meio do caminho, uma coisa que me chamou muita atenção foi quando falou que várias aves voaram ao redor dele, mostrando que ele é o imperador do Mato Virgem. Aí ele estava muito orgulhoso, né, por estar voltando, por ter recuperado a joia, porém ele sentia muitas saudades de São Paulo ainda. E por isso ele levou consigo de lá um revólver, um relógio, e que segundo o livro ele usou como brincos atrás da orelha, né? E também levou um casal de galinhas Leghorn, que seria uma raça de galinha, que é aquele tipo de galinha que é branco e tem uns detalhes vermelhos. Aí também, após ele chegar lá, ele deu uma passeada e ele achou o rancho de Oibê, que seria o minhocão. Ele bateu na porta e o Oibê foi muito receptivo. O recebeu e tal, e ele entrou. O Macunaíma entrou no rancho dele, né? Aí ele falava Jiguê. Macunaíma falava Jiguê, né? Aí na primeira vez foi que ele tava com fome. Aí o minhocão foi lá e deu uma comida pra ele. Na segunda vez, ele falou Jiguê novamente. Aí ele falou que tava com sede. Aí, enquanto o minhocão foi lá pegar uma água numa fonte e tal, o Macunaíma foi lá e comeu a capoeira de Oibê. Mas o Oibê não tinha percebido isso. Ok, aí o Macunaíma foi lá, bebeu água. Na terceira vez ele falou Jiguê, mas ele tava com sono. Aí ele foi lá e o Oibê preparou o quarto de hóspedes pra ele e ele foi lá e dormiu. Aí, enquanto ele tava dormindo, o Oibê percebeu que o Macunaíma tinha comido a pacueira dele. E foi lá e foi atrás do Macunaíma e tal. Aí o Macunaíma fugiu. E nessa fuga, ele encontrou um pé de carambola e que tava meio que pedindo socorro pra ele. Aí ele foi lá e a transformou em uma princesa. Ele queria brincar com ela lá mesmo, brincar, né, com ela lá mesmo. Mas daí acabou que como o Oibê tava os perseguindo, acabou que não tinha como, né? Aí eles correram e tal, conseguiram fugir do Oibê e voltaram lá pra casa deles. E daí lá tinha a Iriki, que era a antiga namorada do Jiguê e a atual namorada do Macunaíma, né? Que ele tava com ela. E daí acabou que, como a princesa, né, tava com o Macunaíma deixou a Iriki de lado. Com isso, ela ficou muito triste e decidiu ir ao céu e se transformou numa estrela. Daí também, como análise, eu posso dizer que esse roubo da pacoeira demonstra muito, reforça o caráter de herói sem caráter. E também tem vários negócios míticos assim na obra, sabe? Por exemplo, o minhocão, que se refere a um negócio indígena, e também a princesa.